Bom, o próximo tópico, o item 38, Optatus de Mileve. Optatus foi um bispo católico que escreveu, próximo do ano 385 da era cristã, a obra Tratado contra os Donatistas. Você veja, eu acabei de falar sobre Prisciliano, uma pessoa que é difícil nós identificarmos quem ele era, né? Mas os anabatistas, nós conhecemos eles através das obras que os perseguidores escreveram. Tá bom? Então, esse católico romano, Optatus de Mileve, escreveu essa obra. Depois eu coloco lá no grupo para vocês essa obra, para vocês poderem estudar, né? Tá bom? Então, Optatus de Mileve, página 104 do nosso livro, ele vai descrever os anabatistas. Então, eu extraí um trecho dessa obra, Tratado contra os Donatistas, para vocês poderem apreciar, né? Então, nessa obra, Optatus critica os anabatistas donatistas de praticarem o rebatismo. Lembrando, o que é o rebatismo? Nesse período, a Igreja de Roma, ela já praticava o batismo de recém-nascido. Eu falei para vocês, desde o ano 250, que a Igreja de Roma, ela já praticava o batismo de recém-nascido. A Igreja de Roma e a Igreja de Alexandria, no Egito. Então, ela já praticava o batismo de recém-nascido. As igrejas cristãs que haviam na época, como a Assembleia de Deus hoje, quando ela recebia um membro da Igreja Católica Romana ou da Igreja Católica de Alexandria, que eu tenho falado para vocês, é a Igreja Católica Copta hoje, que ela usa até oração dos faraós, do livro dos mortos, do Antigo Egito, é um paganismo completo. Então, quando eles recebiam, o que eles faziam? Não, esse batismo de recém-nascido não tem valor. Então, eu vou te batizar. E por isso os católicos chamavam eles de rebatizadores. Tá bom? Rebatizadores, em latim, né? Anabatistas. Ok? E eles diziam, não, nós não somos rebatizadores, nós somos batizadores, porque o batismo de recém-nascido não vale. Então, nós não estamos fazendo um rebatismo, nós estamos fazendo batismo. Ou seja, nós somos batistas. Eu sempre explico para vocês, a Assembleia de Deus é uma igreja batista. Ela não traz esse nome, porque mudou de nome, né? Tinha que registrar os nomes, e os missionários, quando chegaram no Brasil, lembrando que a Assembleia de Deus ela foi fundada no Brasil, ela não tem nenhuma ligação com a Assembleia de Deus nos Estados Unidos. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos é de doutrina diferente, ela é calvinista, ela é herética, é uma seita, né? Os missionários que vieram para o Brasil não vieram da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, tanto que eles chegaram aqui no Brasil, né, antes da fundação da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos foi em 1914, 1911 eles já estavam aqui no Brasil, ok? Pois bem, então veja o que ele fala sobre essa prática de, entre aspas, rebatismo, né? Das igrejas donatistas, né? Ele diz: esta foi a lavagem da qual ele, Jesus, disse: aquele que foi lavado uma vez não precisa ser lavado uma segunda vez. Ao dizer uma vez, ele proibiu que fosse feito de novo. Você então, que parece ter prazer em se esforçar para fazer o batismo duplo, se você der um segundo batismo, dê uma segunda fé. Se você der uma segunda fé, dê também um segundo Cristo. Se você der um segundo Cristo, dê um segundo Deus. Ou seja, ele está fazendo uma crítica, dizendo, né, que eles estão praticando o rebatismo. Mas, como eu disse para vocês, ele sempre dizia, nós não estamos praticando o rebatismo. Até hoje a Assembleia de Deus faz isso. Se nós recebermos esses dois exemplos que eu estou falando, né, catolicismo romano ou catolicismo copta, o que a Assembleia de Deus faz se ela recebe um membro? Não? Ela é batizada, ela batiza essa pessoa. O que a Igreja Católica acusaria
a Assembleia de Deus acusa a Assembleia de Deus. Na verdade, a Igreja Católica acusa a Assembleia de Deus de rebatismo. Até hoje eles acusam. Hoje eles não podem mais nos perseguir, não podem mais nos matar, mas eles continuam acusando de rebatismo. Essa acusação vai continuar até os anos 1800. O período da Reforma, Lutero, Calvino, todos eles nos acusaram de rebatismo e nos matavam. Tá bom? Que fique bem claro isso. Então, por isso é que eu falo, Lutero e Calvino, esses não são cristãos. O comentário prossegue. Optatus reclama que os donatistas rebatizavam todos que eles recebiam da Igreja de Roma. Veja, eu botei aí abaixo ainda o comentário que ele diz: pois aquele que acreditou em Deus no interrogatório de qualquer pessoa, acreditou. No entanto, depois de seu único credo, você exige um segundo credo. A criança não acreditou, isso é elementar. Até hoje, se você for conversar, dialogar com um membro de uma igreja que batiza recém-nascido, o que ele diz? Católicos, protestantes, reformados, eles dizem que a fé dos pais substitui a fé da criança. Isso não existe. Cristianismo exige confissão de fé. Cristianismo exige confissão de fé. Não existe essa de a fé do pai substituir a fé da criança. Não, a fé é individual. E as igrejas protestantes, elas mantêm essa heresia, né? Elas mantêm essa heresia. Então, esse católico romano, é importante citar a história dele porque ele faz essa crítica, né? Ao rebatismo. E essa crítica ela vai prosseguir na história, né?